Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre emoção e estresse. Como nossas emoções e estresse podem se manifestar aí no dia a dia, no nosso corpo, como sintoma físico. E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo hoje na nossa roda, estou com a Fabi Ruffi. Vocês já conhecem a Fabi. Fabi é sexóloga, hipnoterapeuta, especialista de relacionamento e sexualidade. Também estou aqui hoje com a Jaqueline Barbosa, terapeuta integrativa, hipnose clínica, movimentos sistêmicos e terapias integrativas. E também estou aqui com a Fernanda Queiroz, terapeuta manual e holísticas. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui hoje no Natcast, por falar, né? Hoje vamos falar um pouquinho das emoções, como ela pode atingir aí nosso corpo como sintoma físico. E para a gente estar iniciando, eu gostaria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. Para a gente iniciar, Fabi vai iniciar a nossa roda de hoje. Seja bem-vinda, Fabi, novamente no Natcast. Muito obrigada, Nath. Que gratidão, né? Que prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, e como a Nath já falou, eu sou sexóloga, hipnoterapeuta, palestrante, coautora, e eu ajudo as pessoas a apimentarem as suas relações, a ter relações muito mais prazerosas. E como sempre, né, eu acho que esse canal é um canal maravilhoso, e a sexualidade é algo que tem que ser falado principalmente nos dias atuais, que a nossa vida está cada vez mais estressada, ansiosa, que é justamente o tema que a gente vai abordar hoje, e como que isso pode impactar a nossa vida, principalmente a nossa vida sexual. Então é um prazer muito grande voltar aqui para falar desse tema, e é isso. Obrigada, Fabi. Já que se apresente, pessoal de casa, seja bem-vinda ao Natcast, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, o que você faz. Vamos lá. Bom, obrigada, Nath, pelo convite. Estou aqui para falar com vocês, né, sobre as emoções também. Eu sou hipnoterapeuta, sou terapeuta integrativa, holística, né, trabalho muito com as mulheres também, né, e estou nessa jornada já há 12 anos trabalhando com isso, vindo do mundo corporativo. E nesse momento estou aí fazendo essa transição em relação ao mundo de terapia 100%. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Jaque. Fer, se apresente pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, um pouquinho de sua história. Muito obrigada pelo convite também. Sou Fernanda Queiroz. Há 8 anos eu sou massoterapeuta, trabalho com terapias manuais e holísticas e também sou terapeuta tântrica. Eu resolvi entrar nessas terapias justamente porque eu fui a pessoa em que eu precisei dessas terapias e hoje em dia eu posso contribuir na vida de outras pessoas com isso também. E é isso, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tão tímidazinha, né, as meninas? Daqui a pouco elas se soltam aqui. É verdade. Né, Fabi? A Fabi já participou. Eu já falei aqui em silêncio. É. Uau, ela é terapeuta tântrica. Já deu match, né, Fabi? Eu também fiz uma terapia tântrica, né? Que o meu trabalho é essencial. Então vamos lá, meninas. Fabi, fale um pouquinho. Como o seu trabalho, né, como sexóloga e as suas outras áreas de atuação, como pode ajudar, né, positivamente aí na vida das pessoas hoje, principalmente mulheres e homens também, né? Bom, ajuda muito, tá? Como sexóloga, como terapeuta, o nosso papel é justamente ajudar as pessoas a terem muito mais saúde na vida sexual. E quando a gente fala de saúde, a gente fala tanto da saúde do corpo, da saúde, da sexualidade, se ter uma sexualidade saudável, a pessoa estar bem com ela mesma, com o corpo dela, ela poder ter relações mais prazerosas, porque infelizmente a gente sabe que muitas pessoas elas sofrem com problemas sexuais, tendo relações nada prazerosas, infelizes na cama. E quando a nossa vida sexual é uma vida sexual negativa,
né, ruim. Muitas pessoas reclamam dos seus parceiros, reclamam das suas parceiras. A nossa vida, ela não flui totalmente, porque o sexo, ele é um dos pilares da nossa vida, né? O sexo, ele é até considerado algo sagrado, justamente porque é através dele que gera-se a vida. E a gente sabe que quando a gente coloca um outro ser no mundo, esse ser, ele é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então as pessoas também distorcem muito o sexo, tornando ele muito mais negativo na vida das pessoas. As pessoas têm uma visão muito distorcida do sexo saudável, do sexo real, do sexo e como ele pode ser prazeroso na vida das pessoas. Então existem, né, uma série bom, com os avanços tecnológicos que eu não posso deixar de falar, as pessoas distorcem muito essa visão, indo mais para a pornografia, enfim, uma série de comportamentos, né, que atrapalham muito a vida das pessoas. E profissionais como nós, terapeutas, sexólogos, psicólogos, enfim, nós estamos aqui justamente para ajudar essas pessoas a ter um emocional mais forte, a ter um emocional mais saudável, a ter um espiritual fortalecido, porque não é só o sexo ou não é só o relacionamento, não é só o financeiro, é um conjunto de coisas que fazem com que nós sejamos um pouco mais felizes na nossa vida e que consigamos alcançar o nosso propósito. E a gente proporciona isso. E no sexo ele não é diferente. O sexo ele é um dos pilares da vida, é um dos pilares do nosso relacionamento. E assim, se você está com a sua vida, o seu relacionamento saudável, tudo flui melhor. Quando você tem uma base familiar, né, um relacionamento fortalecido, você consegue ter força para você lutar em qualquer outra área da sua vida. Agora, quando o seu relacionamento está ruim, é muito mais complicado, porque você não tem aquela energia vital, aquela força vital que o sexo ele tá ali para nos ajudar, para nos estimular a seguir adiante com os objetivos da nossa vida. Então, a gente ajuda muito em todas essas questões. Sim, tá legal, Gabi. Ô, Jaque, para você, né, como que o seu trabalho, ele pode ajudar positivamente aí na vida das pessoas, principalmente na época hoje, né, nos dias atuais que a gente vem vivendo? Sim, cada vez mais a gente vê que a crise ali, nós estávamos até conversando um pouquinho, né, sobre a pandemia mental, pandemia emocional, que é um problema silencioso, né? As pessoas muitas vezes procuram ajuda quando o sintoma já está no corpo. Então, o trabalho do terapeuta, o trabalho do hipnoterapeuta, de todas as profissionais da saúde em si mental, é ajudar as pessoas a olharem para si de uma forma mais equilibrada e começar a olhar o sintoma, que muitas vezes, infelizmente, está no físico já, né? Que é quando a gente tem aí o auxílio de multiprofissionais, na verdade, Sim. e aí essas pessoas olharem para si com compaixão. O que acontece hoje é que as pessoas acabam deixando a saúde mental, a saúde emocional por último. Né? Por último, Infelizmente, né, Jaque? infelizmente, porque muitas vezes coloca ali o dia a dia, o trabalho, questões que a gente realmente precisa. Estamos aqui num mundo material, né? Que a gente precisa trabalhar, ter as rotinas. E vai deixando, vai negligenciando. Né? Os números são alarmantes. Então, por exemplo, o ano passado, em 2023, o número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais passou dos 280 mil pessoas sendo afastadas por isso. Isso, em relação a 2022, o número cresceu mais de 30%. Então, se a gente olhar, todas as pessoas trabalham de alguma forma, e se essas pessoas não olharem para si, aí a gente tem as crises, as várias crises dentro das empresas, dentro dos relacionamentos, como a Fabi mesmo colocou, né? A gente tem todas essas crises. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a olharem para si de forma ali compassiva, realmente separar um espaço e um tempo para o autocuidado, porque eu costumo dizer, a única pessoa que vai estar com a gente até o final é a gente mesmo, né? E se a gente não se cuidar, fica difícil cuidar do outro. Então começa por onde? Por dentro, né? Então meu trabalho é fazer esse trabalho interno, né? Ele vai refletir no externo e a pessoa retoma a rotina, retoma a vida, né? Ou melhora, né? Ainda mais aquilo que ela veio buscar.
Legal, Jaque. Feira, e para você, como que o seu trabalho, né, ele pode influenciar aí positivamente na vida das pessoas? Quem que não gosta de uma massagem, né? A maioria das pessoas acham que massagem é luxo, né? Mas na verdade, massagem é autocuidado. Eu acho que eu tava comentando agora com elas que eu acho que é o único momento que a pessoa larga o celular, desliga a mente e foca só no que ela tá sentindo ali. E consegue ter um momento só dela. Porque geralmente as pessoas estão sempre nessa correria de estresse, de trabalho, família, e nunca conseguem olhar para elas mesmas, né? Só quando tem muitas dores frequentes que acabam procurando ajuda. Sim. Então é importante você procurar tanto terapias holísticas, terapias manuais, psicólogos, antes que isso acaba sendo um problema maior, né? Sim. Fabi, para você, hein? Fabi, como que o estresse, ele prejudica o ciclo de resposta sexual? Bom, gente, o estresse, a ansiedade, eu acho que são os maus do século, né? Cada vez mais as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas, com as emoções à flor da pele. Então, no dia a dia das pessoas é perceptível o quanto elas se estressam com tudo. Se estressam com o filho, se estressam com o trabalho, com o marido, com o vizinho. E a maioria das vezes isso se torna crônico e ela não consegue controlar mais esse estágio. E quando a pessoa está estressada, prejudica totalmente a vida sexual. Por isso que é importante procurar apoio e ajuda, porque muitas vezes, a maioria das vezes é um mal silencioso. A pessoa ela não percebe, ela fica estressada, daqui a pouco vai perdendo a vontade, o desejo de fazer aquele amor, vai perdendo a libido, porque o corpo dela fica tão condicionado a sentir aquela sensação ruim do estresse e da ansiedade que atrapalha totalmente. Então eu vou falar rapidamente sobre o ciclo. Quando as pessoas elas vão se relacionar intimamente, elas passam por um ciclo que começa ali na parte da excitação, que é quando começam-se os estímulos para a relação sexual. Aí tem a fase, né, do platô, que é a relação em si, né, que intensamente é estimulado até chegar na próxima fase, que é o orgasmo, o clímax, que é onde as pessoas sentem ali as descargas no corpo, tanto o homem quanto a mulher, enfim, cada um sente de uma forma. E tem ali a resolução, que é quando finaliza a relação. Então, o estresse, ele impacta totalmente esse processo. Quando a pessoa está em extremo estresse, ela nem chega a ficar excitada, ela não chega a ficar com desejo, porque o estresse toma conta, e mais pra frente eu vou falar ali como que ela vai sentir isso no corpo, mas o estresse fica tão presente no corpo que não dá espaço para ela sentir ali as fases e se preparar para uma relação sexual em si. Então, esse tipo de emoção, que eu chamo de uma emoção tóxica, uma emoção totalmente prejudicial, atrapalha a vida sexual das pessoas. E é um mal silencioso, porque as pessoas acham que aquilo é normal eu me estressar no trabalho. Meu filho quebrou aqui Virou tudo normal virou hoje tudo em dia, normal né? hoje em dia. Justamente por conta dessa correria, dessa pressão que as pessoas sofrem por todos os lados. A pressão para ficar bonito na rede social, a pressão de ser o melhor profissional, a pressão isso, daquilo, e as pessoas elas se mobilizam de uma forma para atender esses padrões, e realmente a vida delas fica em torno disso. Então, é um mal silencioso, justamente por conta disso. Ela não percebe o quanto aquilo prejudica a vida sexual, e não é só a sexual, é todas as outras áreas da vida dela, porque se ela não está bem em outras áreas, principalmente no corpo, na saúde, no emocional, ela não consegue fazer, né, um amor. Porque gente doente, que eu falo, um corpo doente, um emocional doente, não tem vontade de fazer amor. Uma pessoa deprimida não faz sexo. Nada, né? Na verdade. Não é mesmo? A pessoa, acho que quer se isolar literalmente. Né? Exatamente. Então é totalmente prejudicial. Prejudica dessa forma. A pessoa nem chega, né, a ter a vontade, o desejo de fazer aquele amor, porque a sensação toma de conta do seu corpo e só tem espaço para aquilo naquele momento. E o que acontece? Não vamos fazer, vira cada um para o seu lado, prejudicando totalmente a relação. Sim. Ô, Jaque, a gente vê muito a questão das emoções reprimidas, né? Sim. Que
na minha época era muito reprimida na minha infância. É. Acho que para vocês aqui também que Sim. tá na mesa, acho que foram muito É. reprimidas. Ainda acontece, né, de alguns Sim, pais que sim. não têm essa consciência. Fala um pouquinho pra gente como a hipnose ela pode ajudar nessa questão de emoções reprimidas, porque às vezes até no nosso adulto a gente ainda, por conta das coisas que passamos, a Sim. gente ainda continua reprimindo e como pode ser aí, como pode prejudicar, né, também. Sim, sim. Exatamente, vou pegar também um ganchinho. O que acontece? Hoje virou normal, né, ter as emoções ruins. A gente fala que é o estado de normose, né? O normose é estar, se você não está estressado, nervoso. Isso acaba as pessoas elas conversam no íntimo, nos círculos íntimos delas, elas conseguem falar um pouco melhor sobre as emoções. Agora, muito difícil, né? As pessoas que têm mais de 30 anos, geralmente são pessoas que vieram de criações de baby boomers, por exemplo. Eu falo até de mim, né? Meus pais, quando eu nasci, minha mãe tinha 40 anos. Então, tinham alguns assuntos que não eram conversados em casa. E aí você vai e começa a reprimir. Se não tem um suporte, por exemplo, na escola, não tem amigos, não tem um núcleo de amigos, um núcleo familiar saudável, em que hoje usa-se muito a palavra disfuncional. A criança começa a desenvolver as emoções reprimidas, porque uma vez que ele levanta a mão para falar, para reclamar alguma coisa, ele muitas vezes é repreendido, né? Na minha época era frescura. Não só na Acho que sua, não também, também. era frescura. Então assim, não, mas você tá com frescura, mas eu preciso dar Tá atenção. fazendo manha. Tá fazendo manha. E aquilo vai ficando reprimido, né? Que é o que nós falamos. Essas emoções reprimidas, elas vão tomando um lugar na nossa mente e no nosso corpo que desequilibra todo o sistema imunológico, fisiológico, né? E muitas vezes desencadeia aí nos processos físicos. Falando de emoções reprimidas, principalmente ligadas à psicossomática, né? O estresse, que é um ponto que a gente está colocando aqui, ele se desencadeia principalmente no sistema digestivo, por exemplo. Então, hoje, né, quando eu encontro pessoas que vêm procurar o meu trabalho para a gente falar sobre a hipnoterapia, muitas vezes nós precisamos fazer um trabalho de localizar o momento exato em que aconteceu o trauma, porque a pessoa não sabe, ela vem com uma gastrite. Ela vem, olha, eu tô com uma gastrite e eu tô com a cabeça cheia e tô com... Ela mistura, geralmente a pessoa que procura terapia, ela vem misturada, né? Ela vem toda bagunçada, ela não sabe nem por onde começar. Ela só fala, olha, dói. Porque lá atrás ela não conseguiu levantar a mão e falar dói. Né? Então ela vem e fala, olha, eu estou com uma gastrite. Muitas vezes a gente vai lá em algum processo traumático de infância e foi um cala-boca, né? Fica quieto. A criança levantou a mão às vezes na sala de aula e tomou ali um esporro da professora, porque isso acontecia muito nos anos 90, vamos colocar assim, né? Hoje são os adultos, né? E aí tomou um esporro, o coleguinha riu, e aí ele foi acumulando aquilo ali, engolindo sapos. Se torna um adulto que lá na empresa não consegue falar, não consegue expressar, e ele só vai procurar a terapia quando já está realmente doendo, né? A hipnose, ela faz isso. Ela olha o sintoma e busca a causa, que pode estar no momento da infância, da primeira infância, pode estar no momento da adolescência, que é um momento crítico para a gente também, né? Nós estamos saindo do núcleo família e começando a ir para o mundo, né? Colocando a nossa personalidade no mundo. E muitas vezes a pessoa não tem essa consciência de que foi num momento desses, ou até na fase adulta, em que as emoções foram reprimidas ali no corpo. A hipnose, as terapias integrativas, elas olham o sintoma dito e procuram a causa. Porque quando a gente trata a causa, o sintoma ele vai desaparecendo ao longo do tempo. Legal, Jaque. Oferir para você um exemplo. Se uma pessoa ela te procura para fazer a massagem e ela tá com uma dor determinada em algum local do corpo, você consegue identificar na massagem se essa dor da pessoa pode ser emocional?
Geralmente, as dores, quando são emocional, é aquela dor quando você toma um remédio e não melhora. Ou, tipo, as pessoas estão condicionadas a deixar pra depois, a tomar um remedinho que melhora, depois passa, depois eu dou um jeito. Então, as pessoas acabam se virando sozinha. Então, essa dor, quando ela acaba sendo frequente, pode ser muito de dor emocional mesmo. E aí, como que você lida com essas situações? Geralmente eu trabalho com uma junção de técnicas, né, manuais, que eu trabalho a parte física e também com a massagem energética, que é como se fosse um reiki. Eu faço dos pés à cabeça, trabalhando não só as técnicas, mas também pedindo para a pessoa respirar, ter aquele momento de pausa para ela focar só no que ela está sentindo. E às vezes aquela dor que não passava, passa em uma sessão, justamente porque ela conseguiu relaxar por completo, desligar a mente. E as pessoas demoram muito, né, para procurar. E acaba ficando pior. Então, esses sintomas de ansiedade, gastrite, insônia, na maioria das vezes está relacionado a problemas emocionais. Sim. É o que a maioria, é o que acontece nós brasileiros, né? Sim. Só deixa Sim. pra, como se diz, o 45 do segundo tempo, Sim, infelizmente, hora. né? E sem contar as Brasil. pessoas que já estão acostumadas, né? Sim. Tipo, acha que é normal, é normal, sempre tem essa dor, então é normal. Então acaba deixando pra depois. É muito mais fácil a pessoa pegar e cuidar de um outro que tá precisando do que olhar pra si mesmo, Sim. É. né? Fabi, você falou um pouco sobre a questão dos sintomas, né? Quais são os sintomas aí que se manifestam nas mulheres e nos homens, que o estresse está ali afetando a vida sexual? Bom, quando a gente fala em vida sexual, além dos outros sintomas que as pessoas já podem sentir através do estresse, por exemplo, tem muitas pessoas que sentem dor de cabeça, a dor, né, no estômago, muitas vezes outras dores no corpo, porque cada corpo se manifesta de alguma forma. Muitas pessoas estão ansiosas. Então, o que acontece? Para o sexo, é visível que, por exemplo, o homem muito estressado, porque o homem ele é o inimigo número 1. Não, o homem não. O estresse é o inimigo número 1, né, do homem na cama. Porque um homem altamente estressado, pressionado, né, muitos problemas na cabeça dele, ele não consegue se concentrar. Sucessivamente, ele não tem uma ereção, por exemplo. Muitas vezes a pessoa... né, as mulheres reclamam, ai, meu marido não me procura, meu marido não está animado, mas é porque o cara ele passou por um período de estresse tão grande que ele só quer chegar em casa, aí ele quer paz, quer comer, né, ali, jantar, e dormir, descansar, ele não quer saber mais de outra coisa. Aí ela, poxa, eu tô aqui o dia inteiro, ele chega do trabalho e já vai para outro lugar. Poxa, eu querendo comparecer, ele não quer. Então a gente ouve muito isso. Só que o estresse, ele é o inimigo número 1 do homem. Então, muitas vezes o homem, às vezes ele até quer. Só que também tem a questão, poxa, e se eu não conseguir? Eu tô cansado, tô estressado, eu fui altamente pressionado no meu trabalho hoje. Então, às vezes, o homem ele já sabe que talvez ele possa falhar. E a falha para um homem, né, mexe muito com o ego masculino. Então, por exemplo, uma das coisas mais visíveis para o homem é justamente a ereção. Porque quando o homem está em estado de excitação, a primeira coisa que nós observamos fisicamente no homem é a ereção. E no caso da mulher, também acontece. Quando a mulher está altamente estressada, ansiosa, ela, além de não sentir aquele desejo, sentir a libido, ela também não consegue alcançar, né, ali o estado de excitação para o corpo dela se preparar para o sexo. E isso acontece de que forma? Ela não fica lubrificada, porque lá no estado, por isso que eu falei, né, das etapas, no estado de excitação, que é o momento que o corpo começa a se preparar para o sexo, que é liberado a lubrificação para ela receber um pênis, por exemplo, esse processo não acontece. E além disso, quando as pessoas estão estressadas, né, a neurociência fala, quando você está em estado de estresse, o que o seu corpo ele emite? Ele emite ali a adrenalina, o cortisol. E o cortisol, ele é excelente, só que em equilíbrio. Quando ele ultrapassa o equilíbrio, a adrenalina também, quando ultrapassa isso, ele causa um mal danado para as pessoas. Aí pode desencadear vários outros tipos de doença. Além disso, uma pessoa em estado de adrenalina, vou fazer uma analogia para a gente entender melhor. Você vai lá para a África,
tá lá num lindo safari, de repente você desce daquele carrinho lá maravilhoso que te levam para ver a selva, aí você vê um leão faminto, né, doidinho para te comer. O que você faz ali? Você rapidamente, qual é o sentimento que vem na sua cabeça, no seu corpo? É o medo. Então, em estado de medo, o corpo ele libera adrenalina, uma dose assim, cavalar de adrenalina, para quê? Para você sair correndo, se defender daquilo que está acontecendo. Então, no dia a dia, as pessoas elas são tão condicionadas a ficar no estado de estresse que ela também recebe uma dose cavalar de adrenalina, de cortisol. E quando você está nesse estado, o que você quer? Você quer correr, você quer se proteger, você está com medo. O seu corpo jamais vai trabalhar para te preparar para o sexo. Então, atrapalha totalmente todo o processo da relação sexual, da relação íntima. Então, atrapalha nessa forma. E fora todos os sintomas. Então, muitas vezes, aí, mulherada, eu sei que quando vocês não querem fazer amor, que vocês falam, eu estou com dor de cabeça, dependendo do seu dia, você tá mesmo com dor de cabeça. Então, nem sempre, man, a mulher não inventa não, viu? Muitas vezes é real, porque ela passou um dia estressante, principalmente a mulher, né, que tem uma jornada muitas vezes tripla, né, tem que ser profissional, mãe, esposa, uma série de coisas, tem que cuidar da casa. Então, realmente, isso acontece. Então, atrapalha dessa forma. Atrapalha o sexo dessa forma, impedindo que o corpo entre no estado ali para ter a relação. Sim. Hoje a gente vê muito isso, né? Sim. Jaque, hoje a gente vê muita questão do estresse muito alto, né? Ultimamente pessoas andam muito estressadas. Eu acho que não só o homem, como a mulher. Sim. muito Ambos, né? estresse. Como que a hipnose ela pode ajudar nessa questão do estresse? E também hoje a gente vê uma sociedade ansiosa, né? Como que ela pode ajudar nesses dois âmbitos? Sim. A gente parte de que hoje nós precisamos ter o equilíbrio necessário, né? Hoje, o que acontece com a sociedade? Os vários papéis, né, como a Fabi colocou, a gente vem falando aqui ao longo do podcast, os vários papéis e máscaras também que temos que ter ao longo do dia, faz com que a gente realmente alimente essa ansiedade, alimente o momento de amanhã. Né? As redes sociais também vieram para nos ajudar com isso. Ou né? piorar, né? Ou piorar. Né? Eu tô meio dividida, Tá dividida. tô no meio, né? Na gangorra ali. Sim. Se é só tão bom como também ruim hoje em dia. Ruim. E aí vem justamente essa questão do equilíbrio. A hipnoterapia, ela faz com que a pessoa volte novamente a atenção para si, para o momento presente. O que acontece com a ansiedade, né? Quem tem ansiedade está vivendo no futuro. É um excesso de futuro, né? E às vezes a ansiedade, ela não vem com o nome ansiedade, ela vem com o nome preocupação, não é? Gostei dessa, hein? Vou usar essa aí. Muitas vezes assim, não, você Eu não tô com ansiedade, tô com preocupação. Né? E preocupado, muitas vezes com algo que a gente não tem o controle 100%. Né? Porque muitas das nossas ações e atividades diárias falam também do outro. Né? Então a hipnose, o que acontece numa sessão de hipnose? Nós aprofundamos um estado de relaxamento na pessoa. Então muitas vezes, assim como a Fernanda colocou, a pessoa ela fica ali acelerada no celular, bombardeada, e cada hora chega uma mensagem, aquela coisa toda. No set terapêutico, ela vai parar, vai largar a principal ferramenta dela do dia a dia, né? E vai voltar a atenção para si. E até é importante colocar, né? Muitas vezes as pessoas têm ali couraças corporais. Mas eu não consigo relaxar. Mas eu não consigo fechar o olho. Mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Existem as linhas da hipnose. Nós temos a hipnose verbal, a não verbal, né? A ericksoniana, que ela é na conversação, ela é conversacional. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas elas estão sendo hipnotizadas ali com os olhinhos abertos. Vou dar um exemplo. A TV faz isso com a gente o tempo todo, não é? Os reels. Né? Eu não vou falar os nomes dos lugares, mas não, vai que eles assistem meu podcast e cancela, né? Mas você senta lá no seu sofazão, liga a TV, você passa mais tempo escolhendo um filme do que vendo um filme. Jaque, e
eu não era assim. Ah, Eu, tipo, já via. Agora, de uns dias pra cá, eu tô passando, fico, acho que quase meia hora pra achar filme. porque Um filme. procurando uma distração para a mente, você percebe? A mente ela fica distraída, ela quer procurar um ponto de atenção, mas não consegue. E aí o que acontece? A pessoa em si, quando ela vai para essa sessão, né, da hipnose, da hipnoterapia, ela começa a dar atenção para isso. Fala, nossa, mas passou aqui tão rápido, né? Uma sessão de hipnoterapia ela pode durar aí de 1h30 até 3 horas, dependendo do que a gente está trabalhando, né? Do sintoma que ela trouxe, que a pessoa trouxe. E aí quando acaba a sessão, fala, nossa, mas passou tão rápido. Então, por quê? Qual a dificuldade que nós temos de tirar ali no dia 10, 20 minutos para descansar, né? Para realmente relaxar. Então, a ansiedade em si, ela é tratada numa sessão de hipnoterapia, não é uma sessão só, muitas vezes vai mais de uma sessão, porque é isso, Depende, né? Depende. Da pessoa. Precisa realmente entender, às vezes a pessoa é a primeira sessão dela, ela não vai ali totalmente disponível. Quem me dera, se fosse só em uma sessão, Não o é. mundo já estava curado. Não é. Falar, não precisava mais de nada, né? De nenhum remédio. Fala assim, as pessoas que usam, né? Então, o que acontece é um ciclo, né? A gente olha a pessoa, entende o que ela traz, a gente entende o potencial de ação que ela está tendo ali, né? Ela age e muitas vezes ela age contra si mesma. Então, a ansiedade de ficar, mas eu preciso estar antenado com tudo, eu preciso saber de tudo, eu preciso. Hoje é necessário se fazer primeiro uma conscientização do problema, né, de que a pessoa está ansiosa e estressada. Os sintomas, eles aparecem de forma muito clara. Então, as dores de cabeça tensionais, principalmente nessa região aqui, na região de cima da cabeça, os ombros, né? Eu falo das couraças porque muitas vezes as pessoas fazem as liberações na sessão ali de hipnose, mas muitas vezes vai lá para a sessão da Fê fazer, Sim. né? Porque tem ali alguma coisa encrustada no corpo, né? Sim. Então é um trabalho conjunto. A hipnose ela faz, ela começa a abrir portas, abrir caixinhas, né? Que a Fabia fala bastante. Abrir as caixinhas para que a gente adentre o mundo da pessoa com muito respeito, né? E comece a desenrolar aquele processo de ansiedade e o processo de estresse também. Para que ela comece a ter, primeiro, atenção plena no momento presente, né? E também ter atenção naquilo que somente ela pode controlar. O estresse muitas vezes vem quando a gente não tem controle sobre algumas coisas, algumas pessoas, a gente quer controlar tudo, né? Quer brincar de Deus. Não é isso? A síndrome de brincar de Deus. Então é importante sim ter atenção. A hipnose ela faz isso, ela começa a abrir as caixinhas, as gavetas, para que a gente comece a organizar internamente a pessoa e organizando a mente, tudo que vem depois começa a se reorganizar naturalmente. Sim, é bem isso. A gente sabe aí que as nossas emoções vai indo pro corpo, né? A ansiedade tem muito sintoma no corpo, Sim. fora as outras coisas, depressão. Sim. Ô Fer, no seu ponto de vista em relação sobre isso, como você trabalha, né, muito com o corpo, e a gente vai numa massagem, geralmente fala, ai, tá doendo tudo, né? Por que você acha que as pessoas ignoram aí os sinais que o nosso corpo vai dando e só vai assim de última hora? Não tô aguentando mais, vou procurar, tô no meu limite. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Porque o pessoal tá acostumado com a dor, né? Geralmente tá acostumado já a sentir aqueles sintomas, a dor de cabeça, dor no pescoço, nos ombros, dor na lombar. E o pessoal acha que é normal. Sim. Então acabam não procurando. Muita gente também não sabe que essas dores podem ser... Muita gente também não sabe que essas dores podem ser emocional. Sim. Então, às vezes, as preocupações e acaba se deixando para depois. Sim. Quais são, assim, as maiores dores que pode ser emocional no corpo? Qual a dor, vamos supor, eu tô com uma dor que dor é geralmente emocional, que você pode nas falar. costas, na lombar, no pescoço, geralmente são dores que estão relacionadas a
ansiedade, a raiva, mágoa, angústia, aquela sensação de peso no peito que você sente, que muitas vezes é o emocional, que tá ali, seu corpo tá gritando ali pra uma ajuda e você só tá tomando um remedinho ali pra remediar momentaneamente aqueles sintomas e acha que vai viver bem assim quando tá no fundo do poço, digamos, que vai procurar uma ajuda. Eu mesmo já passei por situações em que eu tentei me virar sozinha, fiquei 2 anos numa depressão profunda, onde eu não falava com ninguém, não saía mais para trabalhar e eu me medicava sozinha. Quando eu vi que eu não estava mais conseguindo viver minha vida normalmente, fazer as tarefas básicas assim do dia a dia, porque o emocional estava atrapalhando isso, foi aí que eu procurei ajuda. E através da terapia tântrica mudou totalmente minha forma de pensar. Muita gente não conhece sobre, né? O Muita pessoal gente tem sensualiza preconceito ainda, tudo. né? Sim. Sobre. Eu geralmente não falo muito nas minhas redes sociais porque tá mais voltada à parte de terapia manual, mas também é interessante as pessoas procurarem saber como funciona, para que serve, ao invés de pré-julgar, né? Antes de conhecer, porque me ajudou muito. E é um estilo de vida, né? As pessoas Sim. acham, sexualizam, na verdade. Sim. E é um estilo de vida. Sim, na verdade, as pessoas foram acostumadas, né, a ver dessa forma. Tudo leva para outra parte. Às vezes pré-julga antes de conhecer e não procura nem saber qual é o real sentido daquilo. Então, para as pessoas procurarem ajuda, né, através das terapias. O que me ajudou muito também foi a ayahuasca, que é uma consagração de autoconhecimento, que me mudou como pessoa totalmente, totalmente. Eu era uma pessoa, tipo, travada, que não conseguia me comunicar direito, deixava as emoções falarem mais alto, fiquei com ansiedade também. Então, a partir do momento que eu comecei a parar e olhar para mim, para as minhas emoções, acolher aquilo que eu tô sentindo, e parar de me medicar, assim como muitas pessoas fazem, tipo, se medicar sozinha para passar naquele momento. Então, tudo mudou. Então, a gente é capaz de mudar a nossa realidade mudando somente a nossa mente. Então, é isso. Ô Fer, como você passou, né, por esse processo, o que você pode falar de conselho para quem está nos assistindo, né? Qual que foi, assim, o seu insight? Preciso sair dessa vida, preciso mudar, porque muita gente fica esperando, Sim. né? Sim. Fica esperando o pai, fica esperando a mãe, fica esperando o esposo, a esposa, enfim, os outros. É o que uma coisa que eu sempre Sim. falo muito no podcast. Faça por você. Esperando uma né? ajuda, esperando uma condição melhor, esperando. Sempre as pessoas sempre têm uma desculpa boa pra se deixar pra depois, né? Sim. Então, no meu foi, como fala, eu estava indignada com a situação que eu estava e inconformada com aquilo e, tipo, você olhar pra você no espelho e falar, tipo, não, eu tenho potencial de ser muito mais que isso, por que que eu tenho que aceitar isso? Sabe? Eu tenho que mandar na minha mente, não... geralmente a gente tem mais tendência a ter pensamentos negativos do que positivos. Então, se a gente for acolher todos os pensamentos negativos que nos vêm, a gente não sai do lugar, a gente fica ali travada, estagnada e não consegue evoluir, Sim. né? Eu falo que eu dou risada, né? Porque eu sempre falo, gente, a gente que é nosso inimigo, não existe inimigo, é a nossa Sim. mente. Somos o nosso inimigo É a número nossa 1. mente. Temos que cuidar o tempo todo. É a nossa mente. Eu falo, Sim. muito cuidar, né? Às vezes a gente fala isso, fala, nossa, mas isso é tão besteira, mas não é. Não é. Infelizmente, não, né? Não é. As Porque. pessoas às vezes se vê como pedir ajuda como ser fraco, né? Sim. Sim. Exatamente. E às vezes, né, falando de pensamentos negativos, a nossa mente ela está condicionada a nos prevenir de problemas. Então, muitas vezes que nós vamos sair de uma zona conhecida, né, do tipo, eu vou dar um passo em direção a uma terapia, por exemplo, a mente ela sabota. Se a pessoa vem de um condicionamento anterior, por exemplo, em casa, muitas vezes vem de um preconceito, né? Tem gente, eu atendo pessoas que chegam para mim falando assim, olha, eu só vim aqui, ninguém sabe.
Porque Sim. na minha casa, quem faz terapia é maluco. É dessa forma. Sim. Então, os nossos pensamentos muitas vezes são condicionados, né? E a pessoa só vai buscar terapia, ela vai com medo, porque ela sabe que vai ter quando ela voltar, que ela mudar, Tem um julgamento, tem né? o julgamento, tem a perda. Qual que é a perda e o ganho? Eu trabalho isso bastante na terapia, porque vai ter um ganho excelente para a pessoa e muitas vezes ela vai ter que se afastar de algumas relações. Ixi, Não tive é? que me afastar de muito. Para trazer saúde mental para ela e saúde sim. e também deixar o outro no processo dele, porque o que acontece muitas vezes a gente quer embarcar outra pessoa no nosso processo, mas ela não está pronta, E às vezes nem não é? quer, né? E não quer. Não é, porque tem gente que fala assim, eu não consigo sair disso. Tá, mas você quer sair? Sim. Que foi a decisão que a Fer tomou, né? Sim. Porque eu também, durante muito tempo, queria salvar todo mundo. Queria, todo mundo da minha família tem que fazer terapia. Aí eu falei, gente, não, peraí. Aí fui procurar o meu autoconhecimento. Tive que me afastar de um monte de pessoas e não faço nem questão de chegar perto mais. Sim. Porque você vai vendo, você vai tendo consciência, a sua energia vai mudando, tudo vai mudando e você vê, tá, se eu voltar para esse ambiente, não adianta nada eu ter saído, ter feito terapia e voltar, eu vou adoecer novamente. Aí você quer salvar todo mundo, você não consegue nem se salvar depois. Sim. Por isso que é sempre bom a gente ser egoísta conosco mesmo. Porque é uma questão. A gente fala egoísta, mas não é uma questão de egoísmo. É uma questão de amor próprio mesmo, de cuidar de si, olhar para si. Sim. Ô, Fabi, você falou, né, sobre a questão dos sintomas do homem, da mulher. E aí, como que faz? Depois, né? O sintoma a gente sabe. Já sabe. E qual é a Exato. alternativa para minimizar esses sintomas e ajudar aí as mulheres e os homens que estão assistindo nosso Exato. podcast? O primeiro passo é a conscientização. A gente precisa ter consciência. E uma das coisas que eu falo é olhe para a sua rotina do dia a dia. Né, e veja quais são os principais gatilhos que te levam a desenvolver um estresse. É meu trabalho. Será que vale a pena mesmo continuar num trabalho em que você vive altamente estressado? Você já olhou para sua carreira? Né? Muitas vezes a gente precisa analisar o nosso dia a dia. Muitas pessoas reclamam da rotina pesada, mas elas não conseguem gerenciar bem a própria rotina e acabam sempre ficando estressadas. Elas trabalham e elas não conseguem se livrar daquele estresse, daquela pressão. Tem que buscar filho na escola, senão não vai dar tempo. Enfim, elas ficam tão aceleradas que elas não conseguem. Então, o primeiro passo é se conscientizar e dentro da vida dela, da rotina dela, ela procurar possíveis gatilhos que possam atrapalhar a vida delas. E desses gatilhos, identifiquei quais são o que eu posso fazer para minimizar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui está atrapalhando a minha vida, está me deixando estressada. Do estresse, muitas vezes, vai para uma ansiedade, para uma depressão, para algo pior. A pessoa começa a se desgastar, já começa a atrapalhar o relacionamento. Está estressado? O que acontece com um casal estressado? Briga. Se brigou, vai ter aquele amor depois? Não vai. Entendeu? Cada um vai para um lado, então atrapalha muito. Então, o primeiro passo é isso, verificar o que eu posso fazer para mudar. Às vezes a pessoa precisa, sim, às vezes isso está acontecendo, porque ela precisa sim mudar de trabalho muitas vezes, mudar de empresa, procurar algo que traga mais qualidade de vida para ela. Então, além disso, é importante também as pessoas elas procurarem ajuda, tá, de profissionais. Muitas vezes acontece muito, né, na sexualidade, a galera não procura ajuda. O homem, por exemplo, só procura ajuda quando não sabe mais, por exemplo. As mulheres procuram muito mais ajuda do que os homens. E mesmo assim, por exemplo, às vezes a mulher ela vai no ginecologista direitinho, mas às vezes ela não vai no endócrino, às vezes ela não vai no clínico, às vezes ela não vai, né, em alguma outra especialidade que ela precisa. Então, é olhar esse todo. O que hoje está me atrapalhando que eu posso melhorar? E procurar essa ajuda profissional. Não ter medo de procurar. Mas é justamente isso que a Jaque falou. As pessoas elas têm medo do julgamento e do que as pessoas da família vão pensar. E também, através de processos terapêuticos, elas podem melhorar esses níveis de estresse e ter uma vida, não só a vida sexual, mas como uma vida profissional mais saudável. Por exemplo, se essa empresa aqui é altamente estressante e tóxica para mim, que tal eu olhar para o mercado, ver como é que eu estou, mudar de uma empresa que tem programas de qualidade de vida.
principalmente agora aí com a NR1, né, que as empresas elas, né, são obrigadas a ter programas de qualidade de vida. Por quê? Justamente que é o que a Jaque falou no começo. Aumentou muito o número de pessoas estressadas no mercado, enfim, na No vida. corporativo, né? Exatamente. Os E isso afastamentos, respinga o quê? Na nossa vida sexual, né, na nossa vida, né, conjugal e em toda a nossa vida. Então, aquela pessoa doente, ela já não consegue mais fazer aquele amor. Então, o primeiro passo é ter essa consciência, olhar para si e o que eu posso fazer para melhorar isso e como eu vou fazer. Né? E o que isso quer me dizer? Né? Será que realmente eu não preciso tomar uma decisão na minha vida? Porque a pessoa, Fabi, mas é sexo, o que tudo isso tem a ver? Gente, tudo atrapalha a nossa vida sexual. Então, por exemplo, quando eu atendo as pessoas, eu não falo para ela melhorar só o sexo. Não adianta ela melhorar o sexo, sendo que o relacionamento dela tá péssimo, o trabalho dela tá péssimo. O financeiro, que é um dos principais problemas que fazem os casais se separarem também. Então, assim, não adianta. A pessoa ela tem que olhar para a vida dela e ver ali, etapa por etapa, o que eu posso arrumar agora? O que eu posso fazer, né, para melhorar a minha vida e com quem que eu vou procurar para me ajudar se eu não conseguir sozinha? Então, é o todo. Então, muitas vezes, uma única área da sua vida derruba todas. E às vezes você já está com várias derrubadas. E você não tem a consciência de. Então, aí às vezes, quando chega numa área que é uma área mais perceptível, assim como a gente não faz mais aquele amor, né? Nossa, uma vez por ano e olha lá, e as pessoas começam a reclamar. Então, tem algumas áreas que o pessoal percebe demais. Umas, elas vão te prejudicando silenciosamente. Quando você vê, já eras. Então, muitas vezes, os problemas na vida sexual são sintomas de outros problemas em outras áreas da sua vida. O financeiro é um exemplo dele, um relacionamento Eu acho que o é um financeiro é o exemplo. que mais pega, né? Eu acho que pro homem, pro lado do homem, muito a questão pro do financeiro homem. afeta muito ele. Principalmente que ele tem aquela cobrança de ser o provedor, né, de ter que Alguns, bancar né? tudo. Exatamente, de ter que pagar, enfim. Porque eles tem têm uns que, isso. meu Deus do céu. Né? Realmente. Vamos falar a Não vamos nem realidade, entrar em né? detalhes, né? Senão a gente cai na Papéis, discussão. né? Os papéis, né, Nath? Os papéis invertidos. Não, né? Sim. Que aí gera- exatamente. Então é um olhar para sua vida no geral, né? E procurar ajuda, porque, gente, é possível sair de várias situações e ter uma vida muito melhor, muito mais prazerosa como um todo, não só a vida sexual. É isso. Quer Sim, falar se a algo, vida é Fer? uma só, por que não cuidar dela, né? Exatamente. As pessoas têm medo da morte, mas não aproveitam a vida. Verdade. Exatamente. Falou. Exatamente. Exato. E assim, e é muito chocante, você só pegando um gancho do que você falou, as pessoas elas têm medo da morte. Quando elas morrem, as pessoas lembram dela ali uma semana, aí daqui passa 2, já pouquíssimas pessoas lembram, passou um mês ou mais, ninguém lembra mais de Aí a você. pessoa Então, passa assim, a vida inteira com medo do que as pessoas vão exatamente. achar. A pessoa ela se torna algo Sendo totalmente que você vai ser esquecido em significante. poucos dias. Exato. Então, o que ela deixou de legado? Né? O que ela deixou? O que ela fez de melhor? O que ela deixou de aproveitar? Tem medo de não aproveitar o que deveria Exato. aproveitar, né? Por isso que precisa ser a pessoa mais importante da vida, né? Sim. Se alguém pergunta pra você quem é a pessoa mais importante da sua vida e você tá lá no 3º, 4º lugar, já é um ponto Pra a se você ir pra pensar. terapia. Pra ir pra terapia. Seja Nos egoísta com procure, você mesmo. né? Nos procure, já vai pra terapia. Porque realmente Realmente. a pessoa mais importante é você. Mas sabia que quando faz essa pergunta, a maioria coloca que é o filho, Filho, o avô, o papagaio, mãe. nunca fala que Principalmente é assim acho que as mães, né? Sim. Quando você pergunta Exato, isso, é sim. direto o filho. Mas antes eu também, eu ficava, quando me perguntavam, eu ficava assim. Aí hoje eu já sei, sou eu, depois Sim. o outro e. Ela Se foi pra você não tá terapia, bem, como gente. você vai cuidar do outro, né? É, não tem como. Mas muitos não têm essa consciência, essa é a questão. Eu, geralmente, se eu não tô bem, eu não vou nem atender. Não Sim. vou, porque eu trabalho com energia, é uma troca de energia ali. Eu não tô bem, eu vou tocar em você como? Exatamente. Muita gente acha que massagem é só passar um creme, não é. Não é. É uma troca de energia ali, eu tenho que colocar a minha intenção, não é só a técnica. A técnica é o básico, qualquer pessoa consegue. Agora você tem que colocar uma intenção ali pra fazer o dia da pessoa melhor, pra fazer aliviar aquela dor, aquela tensão que ela tá sentindo, fazer ela desligar totalmente dos problemas, né? Isso é maravilhoso, porque muitas vezes você vai fazer massagem e você sai mais quebrado do que você veio, porque Já falta aconteceu. justamente a energia e a intenção. Sim. Uau, fantástico, amei. Sobre essa troca de energia também eu atendo descalço justamente por isso.
para que Exato. haja uma corrente de energia e que cada um permaneça com a sua energia no final da sessão. Exatamente. Que é o seu Porque servir em antes jogo, né? É. É o seu Antes eu servir. saía quebrada, carregada. Hoje em dia é só mais uma tensão ali por causa de movimento repetitivo, Sim. que eu sempre recebo também, liberação, massagem semanalmente. E tem, nossa, me aliviado super. Sim. Depois também que comecei a focar mais em mim, tanto em meditação, essas outras coisas também, melhorou totalmente. É outra pessoa. Então, Uau, experimentem. Outra vida. E muitas vezes são coisas muito simples que a gente Uhum. pode fazer, né? Tanto para Sim. melhorar na parte sexual, uma simples meditação, um exercício de respiração. Muitas Sim. vezes já é o suficiente para dar aquela aliviada. Sim. Sim. Ô, Jaque, para quem passa por estresse e dor crônica, como que é o processo de hipnoterapia? Com uma vez ela vai, né, já vai sumir tudo? Como que é esse processo? Tem um Não, protocolo? Tem um protocolo. Vou falar, uma vez ela vai lá, eu quero que você tire todas Tudo. as dores do meu corpo. Ela levou 30 anos para carregar aquela dor toda e quer tirar em uma sessão. Então, assim, em vários momentos, principalmente para dores crônicas, né, que a gente está falando. E hoje em dia não é muito difícil a gente olhar para nosso colega e falar: nossa, tô achando você estranho, o que está acontecendo? Tô com uma dor lombar, tô com uma dor no ombro, tô com uma tendinite. Esse tipo de dor é uma dor que levou tempo para ser construída. Então, a hipnose, ela tem técnica dentro do próprio processo terapêutico para fazer ali anestesia. Nesse caso, a gente faz uma anestesia, né? E vai tratando isso ao longo do tempo. Não ficam sessões assim gigantescas, um processo de longo prazo, mas por se tratar de uma dor crônica, né, de um processo muitas vezes inflamatório, que foi o que eu comentei em relação à pessoa estar com um processo de doença psicossomática. Ela está com um problema, por exemplo, no fígado. Ela não vai tratar só na hipnose, ela vai tratar a parte emocional na hipnose, ela vai ter outros profissionais para cuidar. A hipnose, ela vai acelerar o resultado desse processo. Ela vai acelerar muitas vezes o resultado no medicamento que a pessoa vai continuar tomando. Ela vai acelerar um processo de que a nutricionista entrou com uma rotina diferente. Então, a pessoa ela não vai largar o que ela está fazendo. Por isso que a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Esses processos levam, geralmente, ali 4, 5 sessões tratadas, tem o retorno, e aí a pessoa entende com exames, principalmente, né? Ela traz os exames. A primeira sessão de hipnose a gente pergunta um monte de coisa. A pessoa fala, mas para que tudo isso? Porque eu não posso tocar na sua mente se você tá com o teu corpo ali todo também desconstruído, Todo dolorido, todo acabado, Pra não falar né? outra coisa. Eu tenho que saber. Porque eu vou lá plantar uma sementinha de que você está bem, no outro dia você vai falar, nossa, mas não resolveu isso aqui. Só que você tá com o teu corpo ali todo desgastado. Então a hipnose ajuda, sim, mas ela não é mágica. A hipnose não é mágica, né? Tem pessoas que falam, não, eu vou para hipnose porque vai resolver de uma vez na primeira sessão. Você vai sair da primeira sessão? Sim, diferente de como você entrou, mas para um processo mais inflamatório, um processo mais ali que tem realmente uma dor frequente, pessoas de mais idade, geralmente, né, também, não vai ser em uma sessão, não. A gente vai trabalhar a mente da pessoa, vai trabalhar o processo que ela está trabalhando fora, né, com outros profissionais, e vai dar continuidade. Tem um acompanhamento, até por ser uma técnica que a gente precisa ser muito responsável ao aplicar. A pessoa está abrindo para você, muitas vezes, o que ela não abriu nem para a mãe dela, nem para o colega mais próximo, né? Então, a gente realmente precisa trabalhar de forma bem responsável, e por isso que eu não coloco, ó, uma sessão vai resolver. Você vai resolver a enxaqueca, sim, uma dor de cabeça forte, você entra com a dor e sai, ou ela amenizada, de 0 a 10, né? Ela não sai mais 10, né? Você sai tá doendo ali levemente. Mas outros processos mais inflamatórios não dá para ser em uma sessão, não. Legal, Jaque. Para a gente encerrar, gostaria que a Fer falasse um pouquinho sobre como o estresse ele pode afetar o corpo e como a massagem pode ajudar a pessoa a relaxar. Você trabalha, Fer, somente com mulheres ou homens também? Mulheres e homens também. Tá. Então fala um pouquinho como pode afetar e como você pode ajudar, né, gente? Geralmente,
As melhores formas de pessoa tratar isso são fazendo sessões frequentes também, assim como você falou. Não vai resolver apenas em uma sessão. Às vezes, só de você fazer ali uma sessão, você já vai sair muito melhor do que você chegou. E tem que fazer isso com mais frequência, né? Como se fosse uma manutenção mesmo. Tem que estar ali ou mensal, quinzenal ali, para estar sempre, né, fazendo essa manutenção. E em relação ao estresse, eu sempre indico também, após as sessões, as pessoas fazerem alguns exercícios de respiração, de meditação em casa, seja para 10 minutinhos sem o celular, focando só na sua respiração. Experimentem fazer isso. Sim. Às vezes a gente esquece de respirar, a gente só puxa o ar e solta e acha que está respirando. Mas para o corpo funcionar, normalmente a gente precisa de uma respiração completa. Sim. E para a mente se acalmar, para o coração se acalmar a ansiedade, precisa a gente focar na gente. Foca na sua respiração, no que você está sentindo, acolhe as dores e os sentimentos que você está sentindo naquele momento. Entende aquilo e arruma uma solução para aquilo. Ou se não tiver solução, como dizem, né? O que não tem solução, o que não tem remédio, remediado está, né? Então, procure ajuda. Você não vai ser menos forte porque você está procurando uma ajuda. Você não está louco por estar procurando um psicólogo. Exato. Então, é isso, é pedir ajuda. A gente está realmente acostumado a não pedir ajuda, deixar tudo para depois. E só quando tá tudo desmoronando, a gente vai procurar onde eu posso procurar ajuda, né? Então, faz toda a diferença. Obrigado, Pedro. Antes da gente encerrar o nosso podcast, quero agradecer os nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Thaís Balbino, da Amarte, Viagens e Experiência de Turismo. Você, mulher que quer descansar, quer ter um momento só para você, procure a Thaís e a Amarte. Também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as nossas havaianas de luxo, né? A gente sai de chinelo, mas sai no luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Meninas,
Pra gente encerrar, gostaria aí que cada uma deixasse uma mensagem pro pessoal de casa que está nos assistindo e também onde o pessoal pode procurar vocês, quais são as redes sociais que vocês utilizam hoje. Vamos lá, Fabi. Bom, enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui na ex-prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, gente, que em momentos de estresse tem que falar a frase que ela falou alguns anos atrás: relaxa e goza, que ela falou brilhantemente. Então, esse vai ser o meu recado para a galera. Em níveis de estresse, ansiedade, para, respira, relaxa e, se precisar, procura ajuda, que nós estamos aqui para ajudar. E se você quiser saber um pouco mais, é só me procurar nas redes sociais. Meu Instagram é Fabi Ruff, RUFF. É isso. Obrigada, Fabi. Jaque. Bom, vou deixar aqui, né, um recadinho para que não procure só quando estiver doendo, né? Tomou consciência de que tem um processo ali de ansiedade, né, ou de preocupação, vamos mudar o nome, né? Não deixe por último, procure. Né? As minhas redes sociais, no Instagram eu estou como jaquelinebarbosa.tm. Pode me procurar, vamos conversar. Obrigada, Jaque. Cuidem do seu templo, né? Que é o momento, você é o seu templo, você vai passar 24 horas do seu dia, o resto da sua vida com você, e você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, cuidem-se. E é isso. Para mais informações, agendamentos dos atendimentos, o meu Instagram é masso_Fernanda Queiroz. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo Inclusive, convite. eu falei da Thaís aqui, né? A Thaís tem uma agência, a Marte, que foi inaugurada agora, e ela tem experiência com mulheres, e a Fer é parceira dela, fazendo uma massagem nós lá nos eventos. Maravilhoso. Tanto nas viagens como nos eventos aqui em São Paulo, a Fer tá Sim, lá fazendo sensacional. massagem. Sim. Então, meninas, quero Experiência. agradecer vocês por estarem aqui, né, nessa roda, para a gente falar sobre esse tema. As portas do Natcast são sempre abertas. Obrigada. E se você chegou até esse episódio, no final do episódio, deixe sua curtida. Se você ainda não comentou, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha com quem precisa ver esse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.